Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos começar a nossa aula de gestão da qualidade e produtividade, aula do dia 17 de abril de 2020. Seria a nossa aula avaliativa, nossa avaliação. Como estamos fazendo uma avaliação continuada dos conteúdos, hoje então a nossa aula ela vai ter uma atividade no final que valerá 2 pontinhos e o trabalho que vocês já enviaram também valerá de 0 a 3 pontinhos, certo? E aí a gente fecha a avaliação desse bimestre. No próximo bimestre, infelizmente o governo prorrogou hoje o decreto da quarentena até o próximo dia 10 de maio. Sendo assim, a gente vai permanecer nessa metodologia de aula EAD, porém, no próximo bimestre, todos os professores começarão a usar o ambiente virtual que vocês já fizeram acesso. Nós optamos, por enquanto, de não usar lá e usar aqui, né? Alguns professores já estão até se ambientalizando, mas a partir do próximo bimestre, né, que já começa a semana que vem, a gente já começa a usar o AVA ao invés de usar o Google Sala de Aula, tá bom? E aí, o tempo que for preciso, a gente vai estar usando aquela ferramenta. Por que o AVA? Porque o AVA ele é regulamentado pelo MEC e como nós estamos permanecendo nessa metodologia à distância, nós estamos migrando para essa plataforma porque seria uma coisa temporária e agora a gente não sabe quando que vai retornar. Beleza? Outro recado é com relação às horas complementares, todos têm que entregar horas. E aí, por conta da pandemia, a faculdade vai aceitar 100% de hora EAD. Então, quem tiver devendo hora, pode fazer os cursos EAD porque vai valer. Eu espero até o final do semestre a gente já ter voltado para a sala de aula. No entanto, como não temos previsão de quando essa pandemia vai acabar, é melhor que vocês já vão dando andamento nessas atividades EAD, nesses cursos EAD. Depois eu vou mandar em todos os grupos os sites que estão fornecendo cursos EAD na área de gestão, que vocês podem estar fazendo, que vai valer o certificado. No próprio ambiente virtual de aprendizagem tem aula de nivelamento, aquelas aulas de nivelamento também contam como horas complementares, tá? E aí, diferente daquela regra que era só 40 horas EAD, agora vai começar a valer os 100% da hora EAD somente nesse semestre. Afinal de contas, a gente está passando por um momento atípico e aí a faculdade resolveu autorizar. Vamos então? Hoje falaremos de ferramentas estatísticas da gestão da qualidade. O que é isso, né? Eu pedi para vocês pesquisarem antes, porque eu vou passar para vocês os exemplos dessas ferramentas e eu queria que vocês já tivessem um pouquinho do conhecimento delas antes de eu começar a falar sobre elas e mostrar os exemplos. O que são essas ferramentas estatísticas da qualidade? Então, extraiu-se da disciplina estatística que vocês tiveram lá no início da faculdade, extraíram da estatística ferramentas para auxiliar no controle, na padronização, na execução, para que a empresa consiga entregar para o cliente em todos os seus processos, em todos os seus serviços, em todos os seus produtos, a mesma coisa, com qualidade. Então, essas ferramentas, elas foram extraídas da estatística, a grande maioria, e passaram a fazer parte da gestão, com o objetivo de identificar e de corrigir problemas que afetam diretamente a qualidade. Então, são ferramentas extremamente importantes. Para o pessoal que já trabalha em fábrica, indústria, é extremamente utilizado. Vocês não serão especialistas nessas ferramentas, porque a nossa disciplina é uma disciplina de 40 horas, mas eu preciso apresentar para vocês essas ferramentas, que vocês conheçam o procedimento, como ela funciona, porque na prática, a maior parte desses indicadores, desses gráficos, o próprio sistema, o próprio software que a empresa usa, já oferece. Mas vocês precisam ter conhecimento para interpretar o que esse resultado quer dizer. E qual é a melhor ferramenta para determinado tipo de atividade. Então, vamos lá. O que são ferramentas da qualidade? Então, são ferramentas estatísticas que têm a finalidade de definir, mensurar, analisar e propor soluções. Então, não é só identificar problemas, também a ideia é propor soluções. Aconteceu um problema, propõe uma solução. Aconteceu um problema, propõe uma solução. O primeiro
dessas ferramentas é o fluxograma. O que é um fluxograma? Fluxograma é uma representação gráfica de como uma coisa deve ser feita. Por que ele é importante? Porque pessoas pensam diferente e agem de forma diferente. Se eu não tenho um fluxograma, eu não consigo identificar qual é o passo a passo deste processo, e eu não consigo identificar, fazer com que cada pessoa faça exatamente como tem que ser feito. O fluxograma, ele mostra processo. O fluxograma é uma ferramenta que ele é extremamente utilizado e muito importante para mostrar como uma coisa deve ser feita. E principalmente, quais são os passos e os caminhos que isso deve acontecer. Então, aqui eu coloquei um exemplo retirado da internet, um exemplo fictício, que aí começa assim, ó. Pagamento, cartão ou dinheiro. Se for cartão, separa a máquina de cartão, registra o pedido no sistema e o pedido registrado, ok? Se for pagamento em dinheiro, precisa de troco? Sim. Separar troco? Não. Registrar o pedido no sistema e o pedido da pizza registrado. Então, aqui é um pedido de pizza. Ele está mostrando o quê? Ele está mostrando que se for um pagamento com cartão, um pagamento com dinheiro, qual é o procedimento que eu devo dar? Qual é o processo que deve acontecer? O próximo é a carta controle ou controle estatístico de processo. Então, a carta controle ou controle estatístico de processo, ele é um gráfico que coloca 3 medidas, tá vendo? A medida do limite inferior de controle, ó, limite inferior de controle. O limite superior de controle e o limite central. Qual é a ideia disso aqui? Dentro de um processo produtivo, eu aceito determinados tipos de falha, determinados tipos de erro. Mas eu tenho que ter um limite para esse erro, para que a coisa não saia do controle. Porque a gente trabalha com pessoas e pessoas erram, é normal. Mas esse erro, ele não pode passar, não pode exceder um limite inferior. Tá vendo? Ó? E aqui nesse gráfico, que é um gráfico aleatório que eu peguei da internet, tem vários momentos que nesse processo produtivo o erro ele foi inferior ao limite inferior do controle. Então, vamos supor aí uma fábrica de máscaras para o coronavírus. Então, eu começo aqui com o processo com a fábrica de máquinas e de pontos em pontos eu vou monitorando esses erros. E aqui aconteceu um erro que foi um corte do tecido que foi feito de uma forma tão errada que não consegue aproveitar mais aquele tecido para nada. Ou seja, excedeu o limite inferior do controle. E aí, para retomar isso daqui, para voltar, né, para o limite central, eu tenho que despender recursos, eu tenho que comprar um novo tecido, vai levar tempo, o cliente vai ficar esperando. Então, entender o que são essas observações para que eu possa corrigi-las. Vamos para o próximo? O diagrama de Ishikawa. Bom, esse diagrama ele também é conhecido como espinha de peixe. Por quê? Porque se você olhar a representação gráfica dele aqui, ele parece uma espinha de peixe. Qual é a ideia desse diagrama? Ele une diversos fatores e ele coloca quais são os principais erros, quais são os principais efeitos. Então, a gente chama de diagrama de espinha de peixe que relaciona causa e efeito. Peguei um exemplo aqui, ó, né? De um processo, peguei um exemplo aleatório na internet. Ele então coloca aqui método, ambiente, medida, material, mão de obra e máquina. Então, tudo que influencia o processo produtivo. Tá vendo? E aqui na linha central, o que eles estão analisando é o cuidado com o dreno. A esterilização, a adequação. Então, tem vários pontos dentro do diagrama que mostram como que esse diagrama, como que esse processo ele está sendo analisado. Então, vamos ver com relação aos métodos. Ó. Como que o método deve ser feito? Conforme o fluxograma padrão. Quando que isso dá algum problema? Quando que isso acontece, um problema com o dreno? O uso errado das ferramentas. Meio ambiente. Então, vamos lá. Leito de paciente, né? Que é o meio ambiente, onde o paciente fica.
Quando geralmente acontece algum tipo de problema? Em situações em gerais. Então, né, leito de cuidados com dreno, pode acontecer o paciente simplesmente se mexer, enfim. Então, são diversos problemas. Medida. Tempo médio de 15 minutos, né? Que é o tempo médio. E como que eu faço como que eu sei que isso daqui pode gerar algum problema? Através de outras medidas. E aí vem a parte inferior, olha lá. Com relação ao material. Qual que é o material recomendável? Luva estéreo, gás estéreo, soro fisiológico, micropore, PVP e tópico, né? E aqui vem a questão, quando que isso daqui apresenta problema? Na relação custo-qualidade. Mão de obra, médico, enfermeiro, auxiliar técnico de enfermagem. Quando que isso apresenta problema? Quando o treinamento é fraco. Máquinas. Então tem biombo, lixeira, cuba, pinça, pacote de curativo, né? São as máquinas. Quando isso acontece problema? Na adequação e na esterilização. Então, de qualquer processo produtivo eu consigo fazer esse diagrama. Por quê? Porque ele mostra todos os fatores que influenciam dentro de uma linha. Então, a linha central é aquilo que eu quero analisar. Na parte superior e inferior eu vou elencando quais são as variáveis que estão influenciando dentro desse processo. E aí eu vejo o que pode acontecer, o que tem que ser feito, e se der errado, qual é o possível problema. E a partir daí eu começo a propor soluções, né? Então, se aqui, por exemplo, conforme o fluxograma padrão, uso errado das ferramentas, como que eu faço, então, para corrigir esse problema? Através de treinamento, através da divulgação desses fluxogramas padrões, através de treinamento de como isso deve ser feito. Tá ok, pessoal? Então, é um diagrama muito usado, a gente também conhece ele como espinha de peixe, e geralmente, lugares onde trabalha muito um gestor, quando ele quer identificar um problema, um gestor numa área onde trabalham muitas pessoas, geralmente eles usam esse tipo de procedimento porque você consegue juntar todas as variáveis dentro do mesmo contexto, dentro da mesma linha de pensamento. As folhas de verificação. Folhas de verificação são quando eu vou pontuar problemas, vou fazer a checagem e depois eu vou quantificar esses problemas. Então, aqui eu peguei uma folha de verificação, né? É uma tabela que você vai apontar quais são os problemas que acontecem. Para eu poder saber quais são os problemas que eu preciso resolver, quais são aqueles que mais acontecem, como que eu faço para resolver esse tipo de problema. Então, aqui é um exemplo fictício, ó. Atrasos na liberação de recursos financeiros. Foram feitos 5 verificações, 5 problemas, então total 5. Baixo interesse dos fornecedores nas licitações. Especificações de materiais imprecisas, atrasos na liberação de crédito. Então aqui, quais desses problemas, quais dessas verificações, quais desses apontamentos eu preciso resolver primeiro? Provavelmente a que tem maior pontuação, que é o atraso na liberação de crédito. Então, esse é um exemplo hipotético, podem fazer uma lista de coisas que vocês precisam verificar, e dentro dessas listas de coisas, desses problemas que estão acontecendo, apontar, quando eles acontecem, qual que seria a principal solução para resolver esse problema. Vamos para o próximo. O histograma é aquele gráfico que ele separa, ele quantifica, separa, e ele compara quais são os indicadores que eu quero medir. Peguei um exemplo aqui, é um gráfico comum, como vocês já fazem, já conhecem, a gente já viu na escola, vocês viram em estatística, e isso daqui é uma representação de um histograma. Por que ele é importante para a qualidade? Para que eu possa mensurar, por exemplo, quem é o meu potencial cliente, para que eu possa mensurar a minha evolução de vendas, para que eu possa mensurar os erros, as falhas, né? Quando que acontece? Vamos fazer então uma checagem de quando acontecem os problemas com relação ao atendimento. E aí, coloca no histograma para mostrar que os problemas no atendimento têm acontecido no fechamento da empresa, próximo do horário de saída, né? Então, por que isso? Aí eu investigo e verifico as causas. É porque a mão de obra está cansada, é porque o horário está estendido, enfim. E aí eu consigo, através do histograma, mostrar onde que isso está acontecendo. Aqui peguei um exemplo da internet que fala sobre faixa etária.
né? Ele não compara, que ele só fala, por exemplo, de 1 a 15 anos são 8, de 16 a 30 são 7, então numa escala de 0 a 9, 8 estão de 1 a 15, eu estou classificando uma faixa etária dentro de uma escala de 0 a 9. Gráfico de dispersão. Gráfico de dispersão, ele é uma ferramenta extremamente importante quando eu quero medir dados que eu não consigo quantificar. Então, nós temos os dados quantitativos, que são números que eu consigo quantificar. Para isso, eu uso o histograma. E dados que são qualitativos, que mensura satisfação, né? Que mensura desejo. Então, esse gráfico, ele consegue, por exemplo, calcular qual a satisfação do cliente, se a satisfação do cliente tem alguma relação com os dias em atraso. Certo? Então, aqui, ó, veja bem, a dispersão de satisfação versus o dia de atraso. Esses pontinhos aqui são os pontinhos que foram identificados dentro da dispersão. Então, eu pego lá, dentro de um software, tem lá, que o cliente ele se sente mais satisfeito quando o produto chega antes. E aí eu consigo mensurar no gráfico de dispersão qual é a relação que ele tem. E ele me apresenta, tá vendo? Que é como se fosse uma evolução, ó. Então, aqui é satisfação e dias em atraso. Então, dias em atraso, quanto menor for os dias em atraso, maior a satisfação do meu cliente. Quanto maior for o dia de atraso, tá vendo? Ó, menor a satisfação do cliente. Mas onde está o grande problema? O grande problema está aqui em 10 dias de atraso. Então, é esse problema aqui que eu preciso corrigir, que ele está me causando o maior número de insatisfação. Então, de 0 a 10 dias de atraso, eu preciso corrigir urgentemente. E é isso que esse gráfico de dispersão ele consegue mostrar, aonde está o problema e onde eu consigo essa correção. Isso serve para qualquer coisa que eu não consigo medir. Então, eu quero saber se o fator do carro quebrar tem alguma coisa a ver com a faixa etária. E aí eu consigo, através de um gráfico de dispersão, cruzar essas informações e saber se o acidente de carro tem a ver com a faixa etária. Ah, eu quero saber quem gosta e quem não gosta do presidente. E se isso tem a ver com a renda. Eu consigo cruzar essas duas informações através de um gráfico de dispersão. Professora, como eu consigo fazer isso? No Excel. Olha que beleza. No Excel você consegue fazer um gráfico de dispersão. Mas geralmente, os softwares, né? Programas de sistema de relacionamento com o cliente, o CRM, eles geralmente possuem essa ferramenta desse gráfico de dispersão. Muito bacana. Próximo. O diagrama de Pareto. O grande filosofia do diagrama de Pareto é a questão dos 80-20, né? Que nunca eu vou ter 100% dos recursos alocados para ter 100% dos retornos. Então, o diagrama de Pareto ele coloca que para ter 80% dos resultados, eu tenho que adequar 20% dos meus recursos. E que essa fração, ela vai diminuindo, ela vai aumentando cada vez que eu vou aumentando o meu uso de recursos. Então, aqui é um gráfico, ó, cortes, hematomas, queimaduras e fraturas. Aqui são as lesões causadas por acidentes domésticos. Aqui são as causas, tá vendo, ó? E aqui é quando esse diagrama de Pareto, quando essa relação 80-20, ela começa a ser afetada, tá vendo? E aqui é o 100%, tá? Então, aqui há uma evolução, né? Através dos tipos. Então, aqui ele tá analisando a evolução dos cortes, tá vendo? Então, 34% das lesões causadas por acidentes são por cortes. Se essas lesões causadas por acidentes, por cortes, aumentar para 61%, automaticamente as outras demais vão diminuir.
E essa evolução aqui, ó, esse gráfico, essa evolução, ela mostra qual seria a evolução desses cortes. Então, através de uma fórmula que é utilizada, né? Qual seria essa evolução de acordo com o diagrama de Pareto? Quando que isso aqui é usado? Quando eu quero medir estatísticas. Então, a gente está vendo aí no coronavírus, né? A evolução dos infectados, a evolução da taxa de contaminação. Muitos dos cálculos que são usados para mensurar quando vai ser o pico, quando não vai, é essa questão da evolução dos 80-20, que ele vai calculando gradativamente, né, essa evolução. E aí, quando chegar nesse 100% aqui, ó, tô falando agora do nosso coronavírus, a tendência é ele cair. E por isso que a cada novo pronunciamento fala-se de um novo prazo para que isso aconteça, porque essa evolução aqui não está acontecendo no mesmo parâmetro. Então, acredita-se que está sendo prorrogada essa questão do pico das infecções, tá? No mundo corporativo, quando que eu uso isso? Quando eu quero fazer, quando eu quero mensurar, quando eu quero entender, quando eu quero planejar algo que está para acontecer. Então, é nesse diagrama de Pareto que eu consigo verificar quais serão os impactos disso acontecer na evolução do tempo. E aí, vimos então as nossas 7 ferramentas e vem a atividade para a aula de hoje. Então, quais dessas ferramentas de qualidade você achou que é mais efetiva para avaliar a qualidade de uma lanchonete? Então, você vai pensar numa lanchonete, qual vai ser a ferramenta da qualidade que eu posso usar para avaliar, para melhorar o processo dessa lanchonete, para melhorar a qualidade dessa lanchonete. Lembrando que qualidade não é só o processo de execução. Ele está principalmente entender e satisfazer as necessidades dos clientes. Beleza? Então, você vai escolher uma das ferramentas e vai justificar a sua resposta de acordo com a lanchonete. Combinado? Então, beijo, pessoal, um ótimo final de semana. Temos feriado na terça-feira. Segunda-feira tem aula normal, ok? Então, um bom final de semana e a gente se vê no grupo. Beijo, beijo.